Boa noite, irmãos queridos, que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. Em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós vamos desenvolver o nosso tema, sabendo que só há um mestre, que é Jesus. Eu trago inicialmente um trecho do Manuel Filomeno de Miranda, do livro Reencontro com a Vida, em que ele fala o seguinte, abre aspas: trabalhadores da última hora, novos profetas, transformando-se nos modernos obreiros do Senhor, estão comprometidos com o programa espiritual da modificação pessoal, assim como da sociedade, com vistas à era do espírito imortal que já se encontra com os seus alicerces fincados na consciência terrestre. Então, nós espíritas não podemos nos omitir, estamos todos comprometidos com o programa da transição planetária. A transição planetária é o momento mais importante que a Terra já teve. Então, nós, por menor que seja a nossa contribuição, podemos fazer a diferença. Então, o nosso tema, o despertar da consciência, acorda tu que dormes. E aí, inicialmente, já questionamos para todos nós: estamos acordados? Estamos conscientes do que fazemos na Terra e do que nos compete fazer? Estamos acordados para as realidades divinas e as leis que estão em nossas mãos? E aí, trazendo um pouco para o momento que esta pandemia que ainda está ocorrendo em toda a Terra, onde todos nós estávamos anestesiados, hipnotizados. E será que com a pandemia, será que deu para acordar? Quando a pandemia acabar, vamos voltar a dormir ou vamos continuar despertos diante de tantas atribulações que nós tivemos? O vírus nos ensinou muita coisa, mas será que aprendemos? Aí vai depender do aluno, né? Pois muito bem, com essa introdução, nós vamos adentrar no tema. Falando que a proposta do despertar das almas é muito antiga e é encontrada em diversas passagens do Novo Testamento. Então, as expressões despertar, acordar, levantar, todas se referindo à questão do adormecimento, que é característico dos seres humanos habitantes de um planeta de provas e de expiações. Mas antes de entender saber se estamos despertos ou não, precisamos falar da nossa trajetória evolutiva, o processo da evolução de todos nós, habitantes aqui da Terra. O processo de evolução se faz da consciência, aliás, da inconsciência para a consciência, do estar para o ser, da razão para a intuição, do transitório para o permanente. E vamos caminhando do consciente do inconsciente para o consciente, das trevas da ignorância para a luz do saber, do abismo para as estrelas. Então, o processo da evolução das almas, nós precisamos nos lembrar da questão 115 do Livro dos Espíritos, em que nos é informados que nós fomos criados simples e ignorantes.
Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, todos. Ninguém teve privilégio nenhum. Então, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que precisam com o decorrer das diferentes fases da vida. Então, simples significa básico, espontâneo, natural e primário. Ignorante é aquele que não tem ciência de si mesmo. Então, nós somos essências divinas em busca da perfeição, cujo caminho é o autodescobrimento. Na questão 189, Kardec questiona se desde o princípio de sua formação goza o espírito da plenitude de suas faculdades. E a resposta é não, porque o espírito, como o homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Então, o espírito é perfectível, isto é, traz em si inerente a perfectibilidade. No livro Céu e Inferno, Kardec nos diz que a alma tem a sua infância, a sua adolescência e virilidade como o corpo humano. Mas para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não tem ela de experimentar? A alma, né? E no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim: as gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. A semente lançada fora da estação não germina. Então, tudo tem que ser a seu tempo. O se despertar de consciência tem que ser a cada momento, no despertar de cada um, de acordo com o seu livre-arbítrio. O bioquímico Robert de Hope, estudando as reações cerebrais e buscando produzir estados alterados de consciência e buscando interpretar um mestre russo, Georg Gurdjieff, classificou os níveis de consciência em 5 estágios. A consciência de sono, quer dizer, sem sonho, total ausência de idealismo. As atividades do ser são reduzidas. É mais aquela natureza fisiológica, as manifestações instintivas. Isto é, come, dorme, procria, entende? E mais vinculado a isso, aos instintos. O segundo, que é a consciência em despertamentos, ou ele diz, ou com sonhos. A primeira era sem sonhos, consciência de sono. A segunda é em despertamento. Surgem as primeiras expressões de idealismo, de interesse, de luta para aquisições de valores imediatos. Sobrevivência no trabalho cotidiano, vai se alargando os horizontes, embora timidamente, não é, para os primeiros sinais de beleza, de arte, de conhecimento. O terceiro nível é de consciência desperta ou de identificação, onde começa a observar-se a si mesmo e ao próximo, ampliando graus de relacionamento social e emocional, aspirando ideais de engrandecimento humano, lutando com lucidez pela ampliação, aí agora já vai aos valores éticos, onde tem uma revolução da sua consciência. O quarto nível é objetiva ou de transcendência. Lentamente, a consciência de si mesmo predomina em relação às expressões do mundo exterior. Libertam-se do homem orgânico. As funções
instintivas, motoras, sexuais, agora são canalizadas e direcionadas para outras aquisições. A aquisição da harmonia, onde existem os ministérios relevantes dos espíritos nobres, onde tem maior soma de abnegação e de elevação moral. E, finalmente, o quinto nível é a consciência cósmica, que é absoluto controle das emoções orgânicas, propiciando o êxtase, a penetração tranquila no cosmos, né? Às vezes, espíritos encarnados também se emancipam sem romper as amarras do corpo físico. Por exemplo, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Gandhi, eles faziam isso através do êxtase, né? E eles são criaturas que já têm a abnegação extremada a esse respeito. E agora o nosso título da palestra, vamos adentrar a isso, sabendo que nós estamos em que nível nós estamos, a nossa evolução é devagar, é paulatinamente, e aí vamos ver agora o que diz Paulo de Tarso. Essa frase é de Paulo, acorda tu que dormes. O apóstolo Paulo, que é o incomparável divulgador da doutrina da Boa Nova, escreveu aos Efésios, no seu capítulo 5, no versículo 14, e ele assim se reporta: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, Paulo foi o cristão mais acordado do seu tempo. Tinha a maior consciência do que o Evangelho representava. Então, por isso, ele pronunciou essas palavras. Em vista disso, nós queremos lembrar também uma passagem que aconteceu com Paulo. Chama-se A Invigilância do Mancebo Eutico. Também está lá no Atos dos Apóstolos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Paulo estava fazendo um discurso enorme. E aí tem algumas colocações que a gente pode pensar daí o que aconteceu. Ou Paulo foi muito prolixo, ou havia um discurso muito longo, e realmente Paulo passou a noite todinha fazendo esse discurso na cidade de Troas. Ou havia total desinteresse por parte do mancebo, que ouvia aquele discurso evangélico. Mas ainda pode ter sido outro motivo. Ele pode ter recebido uma forte influência maléfica dos espíritos das trevas, que poderiam estar interessados em mantê-lo surdo aos ensinamentos cristãos. E o fato é que o irmão despencou de grande altura, tendo sido considerado como morto. E Paulo, ao presenciar o acontecimento desagradável, desceu e correu, socorrendo, imediatamente, e se inclinou para o mancebo e disse: não vos perturbeis, pois a vida nele está. Então, observemos que alguns desses motivos podem ter ocorrido com esse mancebo Eutico, que não estava nem um pouquinho interessado em ouvir a palavra de Paulo, que certamente era imperdível aquele momento raro, que era excelente orador, excelentes ensinamentos que trazia para Pronto, com referência também a outro momento de sonolência da humanidade, algum exemplo nós também temos que trazer. No Horto das Oliveiras, após as derradeiras instruções de Jesus para os seus discípulos, ele retirou-se para o Monte das Oliveiras, nas mediações de Jerusalém, e ali eles passaria a noite e convidou Pedro, João e Tiago. Então, é chamada as dores do Getsemane,
É o sofrimento que Jesus experimentou naquele momento. E ele sentiu muito porque aqueles 3 amigos, né, no ápice da sua dor, o mestre pediu conforto e companhia de Pedro, João e Tiago, mas eles não conseguiram atender ao seu pedido. Eles não apenas lhes disse, não os convidou, mas disse essa célebre frase: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mas os discípulos mergulharam em estado de sonolência. Será que seria o cansaço físico? Eles realmente andavam muito a pé, estariam estressados, cansados? Mas Lucas diz que eles dormiam de tristeza. Lucas deduziu que o sono dos discípulos estava ligado a um estado de ansiedade e tristeza. Não era um sono fisiológico. O fato de não suportarem a dor do mestre, não aceitarem a separação. Então, depois da primeira oração, que Jesus afastava-se um pouco para poder ir orar. Aí ele veio ver os seus amigos, mas os achou dormindo. Ao despertar, Jesus indagou a Pedro: nem por uma hora pudeste vigiar comigo? Porque ele dirigiu-se a Pedro, porque algumas horas antes Pedro disse que morreria por ele. Então ele só pediu que ele ficasse junto algum momento. Pedro disse: não, eu morro por ti, Senhor. Eles não queriam de jeito nenhum, porque Jesus já tinha anunciado a sua morte. Então, dito isso, não pudeste vigiar comigo nem por uma hora? Vai, Jesus afasta-se novamente e volta na segunda hora. Jesus, então, os encontrou novamente dormindo. Mas desta vez não lhes diz nada, deixou eles dormiram aquele seu sono. Tão solitário, foi novamente em busca do Pai. Imagina que coisa linda orar intensamente com Deus. Olha que encontro maravilhoso de Jesus com Deus na montanha. Então, deixou eles dormindo novamente e à terceira hora algo aconteceu extraordinário, que foi o momento em que Jesus era preso e posteriormente seria morto. O sono dos apóstolos, então, é um vigoroso símbolo imortalizado nos textos da Boa Nova, transmitindo importante e despertadora mensagem a todos nós, quantos se afirmam estudiosos interessados na personalidade de Jesus, o Cristo. Pedro, na convivência, mais do que era mais próximo com ele, vivia mais próximo com Jesus, uma vez requisitado a permanecer vigilante no momento especial da vida do seu mestre, pareceu não estar muito atento à gravidade daquela hora no Getsemane. E, embalado pelo sono, deixou-se por ele embalar, despertando com um comovedor lamento do amigo Jesus em profunda solidão. Então, pelo mundo afora, não são poucos os que adormecem nas ocasiões mais graves, nos momentos mais sérios, quando é solicitada a aguçada atenção para isso. E o chamado do Cristo, muitas pessoas não atendem ao chamado do Cristo, seja por espírito de fuga, seja por má vontade, seja por medo, ou qualquer que seja o motivo. O fato é que não é pequeno o grande número daqueles que dormem perante o chamado do Cristo. A atitude inconsciente e a atitude consciente, os adormecidos de consciência que vivem naquela sonolência consciencial, os indiferentes não só com o seu progresso moral, mas também o progresso da humanidade. Quem são eles? São dotados de corpo físico sadio e inteligência suficiente para discernir, mas não conseguem perceber nem o significado real de suas próprias vidas. Veja, corpo físico sadio, né? Inteligência, mas não consegue perceber nada, o significado real das suas vidas. Tem olhos, ouvidos e interesses abertos para o exterior. Ainda se regem pelos instintos e pelas sensações e usam o livre-arbítrio sem qualquer parâmetro.
imaturos estão longe de escutar os sinais da consciência, sua voz e os seus apelos. Quem são mais esses adormecidos de consciência? Eles podem ser encontrados em qualquer lugar, nas ruas, nas universidades, nos povos primitivos e nos civilizados, porque esse tipo de conscientização é rigorosamente individual. Espiritualmente, eles estão adormecidos por dentro e numa compensatividade, negativa, despertam para crimes e destruição, sem prévia nem posterior intranquilidade. Eles não cometem crimes, mas não tem nem antes nem depois, eles se abalam com isso. Que mais? Eles quebram a paz dos povos com atos terroristas, ameaçam a segurança das famílias e a confiança das pessoas, exacerbam a agressividade sem limites. Não se percebem de que odeiam os outros porque se odeiam a si mesmos. Eles não sabem, mas estão profundamente carentes de amor, a começar pelo amor a si mesmo. Estes que são adormecidos são nossos irmãos, que praticam esses crimes, essas coisas. Mas, em nossa visão temporal, nos é difícil amá-los. São almas doentes, crianças espirituais que não cresceram. E isso podemos compreender porque matam, roubam, estupram, destroem. Mas na dinâmica do amor divino, eles não estão abandonados nem por um minuto. Então, estar desperto é encontrar-se partícipe da vida, tudo realizando com integral lucidez. Despertar para uma nova vida. Despertar significa identificar novos recursos ao nosso alcance. Descobrir valores expressivos que estão desperdiçados. Propor significativos novos para a vida antes não percebidos. Veja, então aqueles novos significados, das nossas vidas que antes nós não perceberíamos. Então isso é despertar. Significa isso um dos 3 itens que nós colocamos aqui. Jesus ele veio para abrir os olhos dos cegos, despertar os que dormem, restituir a força ao frágil. Abrir os olhos do cego não só materialmente falando, mas os cegos que não enxergam as coisas espirituais. Mas com a advertência do mestre, acorda, e que chama a realidade todos aqueles que dormem, o sono letárgico da invigilância, quando ele faz severas advertências aos que no uso e no gozo do seu livre-arbítrio desperdiçam os talentos espirituais que lhe foram confiados por Deus. Os que se permitiram seduzir pelas perigosas teias das fortunas e grandezas mundanas, enganosas e passageiras, tudo passageiro, efêmeros. Os que desviaram dos rumos e metas indicados pela mensagem do cristianismo. Os que se deixaram intoxicar pelo veneno do egoísmo. Os que se tornaram invigilantes contra as desilusões da vaidade. Os que se contaminaram pela lepra do orgulho. Os que não cuidaram em fechar as portas do espírito contra os fantasmas do ciúme, da inveja, da maledicência e do ressentimento. Os que, ensanguecidos pela fé irracional, se prenderam pelas algemas do nocivo fanatismo religioso. E ainda os que não conseguiram libertar-se do jugo da ignorância. Também aqueles que fazem a opção pela porta larga das facilidades, conforme fala o Evangelho de Jesus. Mas Richard Simonetti, ele escreve um artigo. Richard Simonetti, ele escreve um artigo, Estamos acordados? Aí vejam o que ele fala. É mais ou menos isso que nós falamos, mas somente para complementar mais ainda o que Richard fala. Estou bem acordado, diz o rico empresário. Tenho iniciativa, guardo minhas ordens, milhares de funcionários. Trabalho 16 horas por dia, movimento milhões, aumento cada vez mais meu patrimônio.
Estou bem acordado, diz o jovem exuberante. Divirto-me muito, passeio, namoro, adoro a madrugada, curto a vida. Estou bem acordado, diz o iniciante em drogas. Sou capaz de viajar para o céu, quando queira, ampliando minhas percepções e experimentando a plenitude da euforia. Estou bem acordado, diz o homem do mundo. Sei defender meus direitos e por aí vai. Pobres tolos. Pensam que sabem tudo e não sabem nada. Pensam que têm tudo sob controle, sem perceber que se afundam lentamente num oceano de inconsequências. Julgam estar despertos, mas são sonâmbulos que falam e ouvem, que acalentam apenas sonhos de efêmeras ilusões, mal sabendo que os espera um amargo despertar. Aqueles que ainda não estão conscientes de tudo isso dormem o sono da indiferença, embalados nos devaneios sugeridos pelos vícios, pelas paixões, pelas ambições e por aí vai. Joana de Ângeles, ela fala que o homem e a mulher contemporâneos, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder, que lhes propicia luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos para as graves responsabilidades espirituais, cujas preocupações giram apenas em torno dos valores materiais. Cessamos agora os que já têm conhecimento doutrinário e vivem dormindo. Pense que como é comprometedor nós que já sabemos, conhecemos o Evangelho, a doutrina espírita e por aí vai e ainda continuamos adormecidos. No livro Contos e Apólogos conta uma história de Isadoro Viana, que era um trabalhador, não é? Mas ele se preocupava demais com as críticas, dizia que estava muito exausto. Uns dizem que era isso, que era aquilo, e ele se preocupava muito com isso. E toda hora estava consultando os benfeitores espirituais, né? E os irmãos disseram: Ah, Isidoro, não se lamente, vá trabalhar, não é? Finalmente, depois de Isidoro enchendo muito já o benfeitor, no final de tudo ele diz: Pois bem, você quer um remédio para tudo isso? Então, a única medida aconselhável é a paralisia da consciência. Tome meio quilo de anestésico por dia, descanse o corpo em poltronas e leitos, durma o resto da existência, despreocupe-se de todos os deveres, fuja a aspiração de elevar-se, resigne-se à própria ignorância e cole-se a ela, como a ostra se agarra ao penedo. E desde que você se faça completamente inútil, por mais nada fazer, a crítica baterá em retirada, porque ele vivia preocupado com as críticas. E aí Isidoro escutou a estranha fórmula e de olhos arregalados, daí por diante, começou a servir sem perguntar. Então, irmãos queridos, são esses nós compromissos que nós temos do conhecimento espírita, do conhecimento evangélico. A quem muito será dado, muito será cobrado. Queria somente também lembrar a história do índio indolente, que é o índio vagaroso, malandro, né? Que não estava disposto a despertar. E muito interessante, eu achei interessante isso. Ele deitado embaixo da árvore, caiu uma mangaba em seu rosto. E alguém o avisou e ele disse: Hã? Empurra! Veja só, empurra a mangaba. Ele não estava nem aí, não queria fazer nenhum esforço. Então, do índio indolente. Então, o livre-arbítrio vai depender das nossas escolhas, de quando nós vamos querer despertar. Questão do 836, Livro dos Espíritos, vai nos falar sobre a liberdade de consciência, né? Liberdade de pensamento, pertence ao homem, como todos os outros pensamentos, né? A liberdade, a consciência, né? Quando nós não despertamos, naturalmente, vem o despertar doloroso. É a terapia de choque, porque o despertar da criatura varia ao infinito. Umas despertam ao simples canto do rouxinol, outras somente com o rei bombarda, os ditos do dinamite.
Então a dor é um instrumento de correção para os nossos caminhos tortuosos. O ser humano ainda necessita disso tudo. E essas situações de despertar doloroso são algumas situações, por exemplo, um diagnóstico de câncer, a urgente e delicada cirurgia, a agonia de um ente querido, a ligação afetiva que se rompe, o empreendimento que não deu certo, a demissão do emprego inesperadamente, o desastre financeiro. Então, às vezes, é preciso acontecer isso para poder ter essa terapia e esse despertar doloroso. O arrependimento tardio, ou seja, quando nós partimos para o outro lado da vida, Joana diz: ademais, todos desencarnarão, cada qual enfrentará a consciência, se não anestesia, em razão de as leis de Deus estarem íncitas nela, íncitas na consciência, né? As leis de Deus estão na consciência, 621 do Livro dos Espíritos. E a morte, que a ninguém poupa, chamar-te-á e a todos os homens ao despertamento para a aferição de valores diante da consciência sob a vigilância do amor de Deus. Então, irmãos, concluindo, tem muita coisa, não é? Leon Denis fala que é para despertar do nosso pesado sono, rasgar o véu material que nos envolve, aprender a conhecermos, a conhecer as potências da alma, a utilizar a nossa alma. Então, vamos concluindo dizendo de Emmanuel: o cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Cada minuto que fechamos os olhos, perdemos 60 segundos de luz. Então, despertar é condição inadiável para que possamos atingir as verdades transcendentes, reavivando em nós a consciência para os objetivos essenciais da eternidade. Um benfeitor espiritual, ele nos fala: irmãos, acordem. Por que insistem em dormir? Por que a inércia? Por que imaginar que tudo se dará sem esforço? Por que tamanha acomodação? Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A palavra de Paulo, um bom roteiro para as nossas reflexões. É tempo de vigilância. Não podemos mais ficar de olhos fechados, dorminhocos da vida. Estar de olhos bem abertos para o trabalho. Essa é a nossa melhor atitude, para que nós possamos nos renovar e edificar o bem, sempre ascendendo. Poesia do livro Primado do Espírito, Rubens Romanelli. De muito longe venho em surtos milenários. Vivi na luz dos sóis, vaguei por mil esferas e preso ao turbilhão dos motos planetários, fui lodo e fui cristal, no alvor de priscas eras. Mil formas animei, nos reinos multifários, fui planta no verdor de frescas primaveras, e após desenvolver impulsos embrionários, galguei novos degraus, fui fera dentre as feras. Depois que em mim brilhou o facho da razão, fui o íncola feroz das tribos primitivas, e como tal vivi por vidas sucessivas, e sempre na espiral da eterna evolução. Um dia alcançarei em planos bem diversos a glória de ser luz na luz dos universos.